RS Sport. Amigos do rssport.com, estamos aqui na Arena do Grêmio, mais precisamente na zona mista, né, onde os jogadores cruzam para entrar e sair do gramado, que é o tapete verde, onde eles desenvolvem o seu futebol, a sua técnica, para toda a torcida, para todas as torcidas. Enfim, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2015, o Grêmio recebeu o Corinthians aqui na sua casa e venceu por 3-1. Com isso, o Tricolor avança mais algumas posições na tabela de classificação. Momentaneamente é o 8º. Amanhã tem mais a continuação da rodada e pode ficar aí ou pode cair uma posição ou duas. Tudo depende dos jogos da continuidade da rodada. Ao meu lado, o Rafael Souza, né, que é jornalista também, e junto comigo vai comentar essa partida. Tudo bom, Rafael? Tudo bem, boa noite e obrigado pelo convite, né? É uma satisfação muito grande estar participando aí dessas informações aí para o RS Sport. O Grêmio começou de uma maneira arrasadora, de uma forma que ninguém esperava e que há muito tempo não se via, né? Como é que tu analisa esses 5 minutos iniciais em que o Grêmio saiu ganhando de 2-0? Eu acredito que foi excesso de vontade, excesso de garra e de motivação dos comandados do Roger. E em contrapartida, uma fraqueza do lado do Corinthians, do lado dos comandados do Tite, que realmente, quando se acordaram, estava 2-0 já. Então, realmente, a velocidade que o Grêmio acabou imprimindo nos primeiros minutos de jogo, acabou praticamente definindo o jogo, né? Em 4 minutos, o jogo estava decidido. Depois, o Corinthians acabou marcando um gol ainda, e o Luan acabou fazendo o terceiro gol. Mas, realmente, nos 4 minutos e 20 do primeiro tempo, o jogo estava decidido já, porque o Corinthians não tinha poder de reação mais para virar a partida, né? Apesar de que a partir dos 15, 20 minutos do primeiro tempo, o Grêmio deu uma relaxada natural, aquela relaxada de que está com o placar já a favor, né? Deu aquela relaxada, o Corinthians acabou fazendo o primeiro gol, mas o Grêmio matou o jogo, definiu o jogo nos primeiros 4 minutos de jogo. O Grêmio do Roger está te satisfazendo? O que tu espera? Está acontecendo o que tu esperava ou tu espera mais esse time? Eu acredito. Ou é muito cedo ainda para fazer uma análise do que o trabalho do Roger? Com certeza, Copete. Eu acredito que seja cedo ainda. O segundo jogo, praticamente, ele treinou uma semana só, não conseguiu ainda, acredito que imprimir a sua maneira de jogar, tanto técnica quanto taticamente, mas já dá uma diferença, já deu uma diferença do Grêmio do Filipão para o Grêmio do Roger. Essa diferença seria psicológica, de ânimo, de atitude? Eu acredito que sim, acredito principalmente de atitude, porque o jogador ele não joga mais e nem joga menos. Os jogadores de hoje, por exemplo, não são melhores porque o Roger está aqui. Aquela questão da troca, a questão da motivação, aquela injeção, até mesmo de vestiário e a mudança, a atitude pelo novo, eu acho que acaba trazendo esse resultado que a gente acabou vendo aí, se refletiu numa vitória tranquila e folgada da equipe do Grêmio. Contra o São Paulo, o que tu espera? Olha, Copete, eu acredito o seguinte, essa apresentação que o Grêmio fez hoje, ela é uma apresentação, na minha opinião, atípica. Não vai fazer o mesmo, não vai ter a mesma... Os primeiros 5 minutos tão intensos como teve aqui na Arena. Exatamente, principalmente que joga fora de casa, né? E então, acredito São Paulo, o momento do São Paulo não é bom. Trocou o treinador, tem alguns problemas de elenco, enfim. Mas mesmo assim, eu acredito que o São Paulo tem mais time que o Corinthians, hoje. E o São Paulo joga em casa. A crise não é a mesma. É, exatamente. O São Paulo joga em casa, o Corinthians jogou fora, apesar que hoje o fator local, eu acredito que não tenha dado não tenha favorecido muito o Grêmio hoje. Tivemos um público baixo, digamos assim, né, pela importância do jogo, mas eu acredito que o Grêmio vai ter que trabalhar, vai ter esse resto de semana ainda para trabalhar, para buscar uma vitória ou até mesmo um ponto que é importantíssimo hoje, dentro dessa fase do campeonato, fora de casa, contra o grande São Paulo, poderoso São Paulo, né, a camisa do São Paulo, trazer um ponto geral, acho que é muito importante. O Roger disse que o empate é importante, mas ele vai jogar para a vitória. O Grêmio vencendo fica muito bem no campeonato, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E a pontuação do Grêmio é uma pontuação interessante nessa rodada, né? Então, mas dá pra se dizer que uma vitória fora de casa sempre é boa, né? Em qualquer campeonato do mundo, né, Compete? Com certeza. Para encerrarmos, nota pro Grêmio, nota pro Corinthians. Nota pro Grêmio, 8 pro time e 8 pro Roger.
Nota para o Corinthians, nota 4 para o Corinthians e nota 3 para o Tite. Eu estava comentando até assistindo o jogo com os colegas que o Tite não tinha reação alguma na Casa Mata. Não é aquele Tite que a gente está acostumado a ver, de gritar, de gesticular, de chamar o jogador, de fazer as alterações, fazer as mudanças de leitura do jogo. O Tite eu senti muito apático hoje nessa partida, durante os 90 minutos na Casa Mata, e é o que está refletindo a atitude dos jogadores, é um espelho do técnico da Casa Mata. Ok, muito obrigado. Ele certamente voltará aqui para comentar outras partidas para vocês, amigos do rspsport.com. Aguarda só um minutinho que daqui a pouco vem o radialista e também colega de imprensa Daiso Santana, que vai falar. Nós vamos falar sobre os números da partida e os números do Grêmio do campeonato, tá? Um minutinho só e a gente já volta. Obrigado. Amigos do rspsport.com, retornamos aqui da Arena do Grêmio, mais precisamente na zona mista, né, de imprensa, onde no fundo os colegas ainda trabalham fazendo seus trabalhos de pós-jogo. E agora ao meu lado saiu o Rafael Souza e está entrando o Daiso Santana, radialista, conhecido por várias rádios pelo qual trabalhou, plantão esportivo e matemático. Tudo bom, Daiso? Tudo bem, Rafael Copete, é um prazer estar aqui na RS Sport e falando um pouco dessa história de Grêmio e Corinthians, que é uma história marcante, é um confronto marcante na história do futebol brasileiro. O agradecimento é todo nosso, você só enriquece com o seu conhecimento aí as nossas informações para os nossos amigos. Daiso, vamos falar desse jogo que aconteceu aqui na Arena. Os números da partida te agradaram porque as duas equipes desenvolveram dentro de campo? Sim, uma grande vitória do Grêmio, colocando o Grêmio com 8 pontos na competição, 5 jogos, aproveitamento de 53%. Curiosamente, o mesmo aproveitamento que o Grêmio encerrou o campeonato ano passado. Fez 61 pontos em 114 disputados, chegando ao aproveitamento de 53%. Não foi suficiente para ir para a Libertadores. Naquele campeonato, que em outros campeonatos, muitos times com esse aproveitamento chegou a Libertadores. Muitas vezes fazendo 8 pontos a cada 5 partidas, se olhar o histórico da competição, pode levar a Libertadores. Agora, resta saber se o Grêmio vai conseguir manter essa campanha, ainda faltando 33 rodadas. Os números do técnico Roger, comparado aos números do técnico Filipão e também aos números que o Grêmio encerrou o campeonato, como é que você vê eles? Bom, analisando até o Campeonato Brasileiro do ano passado, o Grêmio não ganhava de um grande clube do futebol brasileiro há muito tempo. A última vitória contra o próprio Inter, 9 de novembro, 4-1. Depois, o Grêmio jogou com o Cruzeiro, um grande clube, perdeu na Arena, aqui na Arena mesmo, 2-1 de virada. Perdeu para o Corinthians de São Paulo, onde selou a sua chance de ir para a Libertadores. Cumprindo tabela, empatou com o Flamengo aqui na Arena 1-1. Veio o ano de 2015, jogou 3 Grenais no Campeonato Gaúcho, não venceu nenhum. E aí voltou a vencer um clube grande hoje, vencendo o Corinthians por 3-1. O Filipão, que arrancou empatando com a Ponte Preta, perdeu para o Curitiba, 1 ponto em 6. O Grêmio, com o técnico interino, vence o Figueirense 1-0 e agora com o Roger faz 4 pontos em 6. E somando a campanha do técnico interino, 7 pontos em 9, ou seja, quase 80% de aproveitamento. O Filipão, 80% de aproveitamento. É verdade, é um número bastante impressionante, inclusive para um treinador que está começando a carreira, claro, começou aqui no Grêmio como interino, né, venceu o Grenais, né, que é importante também para a solidificação da carreira dele, saiu, foi treinar clubes do interior e agora está voltando. Mas eu digo assim, com o James... Com James Freitas. Ganhou do Figueirense. Somando com o Roger, deu quase 80%. Exatamente. O Roger deu quase 70% de aproveitamento, com um empate com o Goiás e vitória hoje com o Corinthians. Não, é importantíssimo, inclusive, parabenizar, né, a diretoria do Grêmio até por ter promovido o James Freitas, que é um profissional que conhece inteiramente a base do clube, conhece a história do clube e sabe como é que o clube tem que se comportar e o que a torcida pede nas arquibancadas, que o time se comporte dentro de campo. Então, ou seja, na minha opinião, a dupla Roger e James Freitas está sendo 80% de aproveitamento, né? É isso? Quase, exatamente, porque foram 7 pontos em 9, dá 77,77. Mas vamos arredondar e dá quase 80%. Eu tenho uma tese no Campeonato Brasileiro que é o seguinte, que o número de pontos, a gente não pode medir pelo número de pontos que está o líder da colocação de Grêmio Internacional. O Atlético Paranaense com 12 pontos. Certo, o Grêmio agora está com 8 4 pontos atrás de um clube que normalmente não disputa o título. Sim, para o cara ser campeão, para o time ser campeão, ele tem que ser primeiro lugar, isso é indiscutível, é óbvio até de falar isso. Mas não são 4 pontos, são 3 rodadas que separam o Grêmio, no caso, né, da liderança. 3 rodadas, essa é a minha tese. Não são 4 pontos, porque são o ponto 1, né,
Os três e mais um para Tem tu que correr passar, atrás, correr exatamente. atrás. Tá? Como é que tu vê isso? Tu concorda com essa tese ou tu teria uma outra tese diferente? Não, concordo e me preocupo com a questão até da dupla Grenal, que deixa pontos para clubes que não vão disputar o título. Isso é histórico, até irritante. A dupla Grenal se contenta em empatar com Curitiba, fora com Goiás, fora perde às vezes pontos em casa contra equipes que não disputam tudo, Ponte Preta, Goiás, Curitiba, Vitória, Bahia. Faço uma lista aqui. Aí na zona de rebaixamento também. Não, inclusive equipes que passaram pela zona de rebaixamento foram rebaixadas, a dupla Grenal deixou pontos importantes. E aí olha o histórico. O Rio Grande do Sul é o único grande eixo que não conquistou ainda o título de pontos corridos. É verdade. Minas Gerais, Cruzeiro 3 vezes, Rio com Fluminense 2 vezes, Flamengo, São Paulo ganhou com o Corinthians, ganhou com o Santos, ganhou com o próprio São Paulo 3 vezes consecutivas, só o Palmeiras que não ganhou ainda. Por quê? Porque buscam vitórias fora e ganham desses times pequenos, quase fazem aproveitamentos homéricos contra esses times. Está faltando isso para a dupla Grenal. Isso que é importante, né? Digamos, perder ou tirar pontos dos grandes e ganhar dos pequenos. Dos médios e Exatamente. pequenos. Vamos pegar só um exemplo. Renato Portaluppi em 2010, só o segundo turno que ele fez 43 pontos. Ele jogou com 9 partidas com os médios pequenos, fez os 27 pontos. E aí os outros 43, que para chegar a 43 ele buscou mais para chegar a 43, 16 pontos. Esses 16 pontos foram nos clássicos, onde ele fez um aproveitamento de 50% nos clássicos, mas como tinha feito 100% contra médios pequenos, chegou a 43 pontos. Qual é o segredo? É não perder pontos para os médios pequenos. E aí o Grêmio, o que fez com o Pet? Perdeu 7 pontos já. 2 para o Ponte Preta, 3 para o Curitiba e 2 para o Goiás. Para encerrarmos, para classificar para Libertadores em primeiro e depois para ser campeão, qual é o número de pontos que você acredita que fará o time que vai atingir essa meta? Historicamente, vamos trabalhar Os times que vão historicamente. atingir 2 pontos por jogo para ser campeão, 76 pontos. E a Libertadores fica entre essa campanha que o Grêmio fez ano passado, 61 pontos, mas não chegou, mas às vezes chega, até os 65 pontos. Que é historicamente isso no Brasileirão, desde 2006, quando ficaram 20 clubes. Muito obrigado pela tua participação. Você voltará aqui para falar dos números da dupla Grenal. Exatamente. Aqui para os amigos do rsport.com. E sucesso para ti nesse grande projeto. Obrigado. E você já sabe, né? O rsport.com está há 5 anos no ar, dentro da internet. Já passamos de 5 milhões de visualizações ao todo, né, nesses 5 anos. E estamos caminhando aí para uma mudança e uma evolução bastante significativa nesse projeto. Então a você eu só tenho que agradecer a audiência e a confiança. Voltaremos com as informações de Internacional, Palmeiras Internacional na quinta-feira e no final de semana com os jogos da dupla, o Grêmio no sábado, o Internacional no domingo, às 11 da manhã no Beira-Rio. Tem um detalhe, Palmeiras e Inter, os últimos 5 confrontos só deu Inter. Opa, bom sinal isso, né? Ou não, né? Para alguns não, para outros sim. Muito obrigado pela audiência e confiança e até a próxima.